forte, santo e poderoso do nosso Salvador Jesus Cristo, que o teu povo que se reúne no teu nome, cada um de nós diz: eis-me. Ó Pai, obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos trazido até este momento, até esse instante, Pai. Obrigado, meu Deus, por todo o livramento, por todo o escape, por todas as bênçãos que o Senhor fartamente derrama sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os entes queridos, as pessoas que amamos. Ó Pai, obrigado por atender a nossa intercessão, às vezes que oramos pelos outros, porque o Senhor nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Exercemos o amor quando oramos ao Senhor pedindo livramento, escape, restituição, cura, libertação pelo próximo. Ó Pai amado, Deus querido, obrigado pelo Senhor estar nos aperfeiçoando nessa caminhada, nos tornando um pouquinho melhores a cada dia, nos dando a oportunidade incrível de aprender dos teus desígnios através da tua palavra. Ó Pai, seja na leitura bíblica, seja nos cultos, sempre recebendo o toque do Espírito Santo que diz claramente a nossa mente: seja melhor, seja como Cristo. Olhe para o Filho de Deus e busque a perfeição. Ó Pai, como o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, até por nós podermos lidar com os nossos inimigos, com aqueles, meu Deus, que são usados pelo diabo para tentar de alguma maneira nos prejudicar, sem trazer mágoa para o coração, sem trazer ódio para a nossa vida. Ó Pai, exercendo a misericórdia com amor, conforme o Senhor nos ensinou. Ó meu irmão, minha irmã, nós temos que aprender todo dia a ser um pouquinho melhor, olhando para Jesus, que é o autor e consumador, que é aquele que foi enviado por Deus para que nós o conhecêssemos integralmente. Jesus, que é a palavra que é verdade, a verdade que leva a vida, pois é o caminho que nos conecta daqui agora até a eternidade, onde Deus habita e nos aguarda por uma existência sublime, muito melhor do que essa que nós vemos neste mundo que há de passar, em nome de Jesus. Você vai buscar como nunca buscou. Vai preparando o teu coração.
hoje você não recebeu aquele toque, você vai receber. Você que ainda não viveu a alegria de Deus, você vai receber essa alegria hoje. Vai se preparando, meu irmão. Vai abrindo teu coração, minha irmã, porque daqui a pouco, no corpo e no sangue do Cordeiro, nós vamos receber mais do Senhor, em nome de Jesus. Diga após mim, Senhor meu Deus, eis-me aqui para receber e também para me entregar ao Senhor, em nome de Jesus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Glórias e glórias. Gostei, irmão. Glórias. Gostei. Repete, pode sentar com o sangue. Gostei, irmão. Bacana, bacana. Viram a arranque da bateria? Eita! Ô Glória, como é bom estar na casa de Deus. Sejam bem-vindos. Ei, mano. Saudade da senhora. Glórias e glórias, sejam bem-vindos, irmãos. Vou nem chamar de visitante não, tá, irmão? Porque vocês já são da casa, né? Glória a Deus. A querida aqui, seja bem-vinda, amém? Tivemos um aniversário especial, já deu parabéns ali para a irmãzinha Lulu, né? Glória a Deus. Janeirão, um monte de aniversário, benção. Meus irmãos, já vamos para a santa e boa palavra, porque hoje nós vamos sentar à mesa com Cristo, amém? Daqui a pouco eu vou falar sobre o nosso evangelho. Me lembrem, deixa eu passar despercebido por isso não, tá? Tem que falar do evangelho de ontem, foi denso, foi muito bacana em nome de Jesus. Mas vamos lá, meus irmãos, vai preparando a sua Bíblia e abrindo em Juízes 16. Juízes capítulo 16. Vamos só abrir por enquanto que eu vou contextualizar essa palavra, né? Juízes capítulo 16. Onde fica Juízes, pastor? Você passa Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Aí você encontra Josué, passou Josué, você encontra Juízes. E aí, vamos ao capítulo 16. Aguarda que eu vou contextualizar, né? Capítulo 16. Juízes 16. Glória a Deus. Bem. Todo mundo com a Bíblia. Olha que bacana. Glórias e glórias. Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. Primeiro vamos contextualizar aqui, amém? Juízes é o livro que relata a história do povo hebreu depois da entrada na terra prometida até que fosse instituída a monarquia com Saul. Antes disso um pouquinho nós temos ali o finalzinho da história de Juízes, que é o início do livro de Samuel. Samuel foi o último dos juízes, amém? Então o povo, vamos lembrar, o povo saiu da terra do Egito, atravessou o deserto, ficou 40 anos no deserto, chegou à margem do Jordão, Moisés morre, Josué assume a liderança do grupo, passa pelo rio Jordão, onde há uma paralisação miraculosa das águas. A gente fala muito do Mar Vermelho, às vezes nos esquecemos que Deus também parou as águas do rio Jordão para o povo passar. O povo então se cedia em Gilgal e começa um processo de conquista da terra prometida. Começa com Jericó e aí eles vão avançando, amém? No final do livro de Josué nos relata que ficou muita terra para ser conquistada. Nem tudo tinha sido conquistado. Por exemplo, Jerusalém ainda estava nas mãos dos jebuseus, só viria a ser conquistada bem mais tarde com Davi. Nesse período, o povo habitou aquela terra e viveu uma experiência de ora estar na presença de Deus e ora se afastar da presença de Deus. O povo então louvava a Deus, acreditava em Deus, tinha comunhão com Deus, mas aí vinha uma geração e perdia esse nexo, essa ligação com Deus. E acontecia sempre que quando o povo se afastava de Deus, vinha um problema sério, geralmente na forma de opressão de povos que habitavam aquela região. Lendo a Bíblia com atenção, nós sabemos por que isso aconteceu. Por que o povo se afastava de Deus? Porque Deus havia dito, dado uma ordem:
não se misture com aqueles que habitam a terra. E no entanto o povo, como é praxe, não ouviu essa instrução e se misturou com o povo. E aí volta e meia era influenciado pelo paganismo e se desviava de Deus para adorar deuses estranhos, Baal, Aserá e tantos outros. Então, meu irmão, toda vez que o povo se afastava de Deus, vinha, olha o peso da palavra, uma desgraça, vinha uma coisa muito ruim, geralmente, como eu disse, na forma de opressão de um povo estrangeiro. Amém? Escravizava, obrigava a trabalhar, trabalhos forçados, né? Humilhava o povo, fazia tudo de ruim, saqueava. Sabe o que é saquear, né? Tirar as riquezas, o patrimônio das pessoas. Era muito difícil. E geralmente quando o povo atingia o fundo do poço, né? Quando estava muito oprimido, o que o povo fazia? Se levantava, como a gente falou agora no louvor, né? Levantava as mãos para o céu e louvava a Deus e dizia: Deus, por favor, nos socorra. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, então se apresentava. Ele então levantava um homem ou uma mulher. Nessa época nós tivemos tanto homens quanto mulheres liderando o povo, para então dirigir o povo para fora da opressão, para vencer os inimigos e restabelecer a paz. Tivemos vários juízes nessa época. Vou dar dois exemplos: Otiniel, o primeiro, depois de Josué, e Débora, uma mulher. Nós tivemos juízes que foram muito bons, juízes que foram errantes, às vezes sim, às vezes não, e juízes que infelizmente viveram tragédias. Meu irmão, minha irmã, por que a gente tem que ler o livro de Juízes? Porque o livro de Juízes nos traz diversas experiências que nos mostram que nós não podemos nos apartar da presença de Deus. Amém? A Bíblia, ela tem várias funções, e uma delas é nos mostrar, através do exemplo dos outros, o que nós não devemos fazer. Amém? A Bíblia mostra o que nós devemos fazer, mas a Bíblia também nos mostra o que nós não devemos fazer. A Bíblia mostra que cada atitude tem uma consequência, e que atitudes erradas levam a consequências dramáticas. Um dos juízes mais conhecidos, mais falados, é Sansão. Quem é que nunca ouviu falar em Sansão, né? Sansão é um dos juízes mais famosos, talvez o mais famoso. Eu não era convertido, já conhecia Sansão. Não tinha lido a Bíblia, já conhecia Sansão. Não conhecia outros, mas Sansão eu já conhecia. Tem desenho, tem filme, né? A história dele, ele se enquadra bem numa tragédia, né? Tipo cinematográfica, né? Sansão é um exemplo daquele que tinha tudo e teve, por conta dos seus próprios erros, um fim trágico. Amém? Sansão, ele foi concebido miraculosamente. A mãe de Sansão, ela era estéril. Aliás, mais um exemplo, né, irmãos? A Bíblia traz vários exemplos de mulheres que não podiam biologicamente dar à luz e acabaram dando porque pediram a Deus. Ô meu irmão, minha irmã, não duvide, Deus faz o impossível. Amém? Ela orou, a mãe de Sansão orou, e Sansão foi concebido. Nesse processo, a mãe fez um voto a Deus, que na época era muito comum, chamado voto de Nazireu, que consiste uma espécie de promessa de que, tendo filho, este jamais cortaria o cabelo, nem provaria bebida alcoólica. Isso era um voto de Nazireu, amém? Nunca poderia cortar o cabelo, nem beber bebida alcoólica. Quando a gente vê em filme, parece que o poder de Sansão estava no cabelo. Era no cabelo que estava o poder de Sansão? Não, a Bíblia é muito clara, o poder está no Espírito Santo. Amém? E ele, ao assumir o voto de Nazireu, ele foi o que? Ungido por Deus. Mas ele precisava manter esse voto. Por isso ele não podia cortar o cabelo. Não era o cabelo que era poderoso, amém? Era o voto de Nazireu que o tornou poderoso. E por que ele se tornou poderoso? Porque Deus tinha um plano para o povo que passava por Sansão. Sansão foi levantado para libertar o povo nessa época do jugo dos filisteus.
Depois um dia, talvez no culto de sexta-feira aí de estudo bíblico, eu vou contar a história dos filisteus, porque ela é muito arqueologicamente muito bem documentada, amém? Não é fantasia da Bíblia não, tudo que está na Bíblia a gente está aí provando na arqueologia, na historiografia, é muito bacana isso. Mas agora não vou falar dos filisteus, só basta dizer que os filisteus estavam oprimindo o povo hebreu estava sob opressão, havia se afastado de Deus e vendo aquela opressão. E aí Deus levanta Sansão, abençoa a mãe e abençoa o povo através de Sansão, e fala: agora Sansão vai libertar o povo, vai lutar contra os filisteus e vai tirar o jugo da escravidão. Os filisteus eram mais poderosos do que outros povos que os hebreus haviam enfrentado em outros momentos. Hoje, arqueologicamente, a gente sabe por quê, porque eles tinham ferro, e na época os hebreus só conheciam bronze. E o bronze, quando luta contra o ferro vence. A armadura de bronze, por exemplo, é transpassada pela espada de ferro. Então, não havia como vencer, humanamente falando, os filisteus. E é por isso que Deus dá poderes excepcionais para Sansão. E quando Sansão crescia, ele ia dando provas desse poder. Por exemplo, ele venceu um leão nu. Ele venceu o leão. Em outra ocasião, com um osso de animal, ele venceu 1000 filisteus, sozinho. Meu irmão, minha irmã, humanamente falando, é impossível, né? Mas aquele homem, ele tinha sido ungido para fazer o impossível. Meu irmão, minha irmã, você foi ungido para fazer o impossível, amém? Amém? Mas você tem que manter o seu voto com Deus, você tem que ficar junto com Deus, amém? Porém, Sansão, que poderia ter sido o maior de todos os juízes, porque ele foi dotado de uma força que nenhum outro juiz teve. Aliás, nenhum outro personagem da Bíblia pode ser comparado em força física a Sansão. No entanto, Sansão tomou um caminho trágico. As relações que Sansão estabeleceu durante a sua vida o levaram a se afastar progressivamente da presença de Deus e, consequentemente, se afastar do plano de Deus para ele e para o seu povo. Lembra que eu falei que Deus já tinha dito: não se misture com os estrangeiros? Pois Sansão se misturou, e se misturou, e se misturou, e se misturou. E cada vez que ele se misturava mais ele se afastava de Deus, mais ele se afastava do plano de Deus, e mais próximo ele chegava de um fim trágico. Meu irmão, minha irmã, não se afaste do plano de Deus, não se afaste da presença do Altíssimo, amém? Essa história está na Bíblia para nos ensinar, nos alertar quanto a isso. Sansão se casou com uma filisteia. Meu irmão, você foi levantado para livrar o povo da opressão dos filisteus. Como você se casa com uma filisteia? Ia dar certo isso? Não. Ele se casa com a filisteia, e eu não vou contar a história para a gente não se alongar muito, mas a verdade é que a mulher é dada para outro homem, ele fica irado, e aí dá todo um conflito, sangue, tristeza, desapontamento, triste. Uma tristeza que não ficou só com ele, ficou com a família. Mais do que isso, para celebrar o casamento, ele realizou um banquete. E nesse banquete, meu irmão, minha irmã, era costume da época que todos compartilhassem bebida alcoólica. A Bíblia não é clara ao dizer que Sansão bebeu, mas é bem provável que ele tenha provado bebida alcoólica naquela ocasião. Para que fazer um evento que, como a própria Bíblia diz, era típica dos filisteus? É o exemplo da mistura, né, meu irmão, minha irmã? Se a gente se mistura demais com quem não deve, daqui a pouco a gente está praticando o que não deve. Os filisteus faziam grandes farras. Não era para um homem com voto de Nazireu se misturar com essas coisas. Lembra lá, a Bíblia já diz: não se junte na roda dos escarnecedores.
E provavelmente naquele evento ele provou bebida alcoólica. Veja o voto de Nazireu: não beber e não cortar o cabelo. O casamento dele deu errado. Ele então, ao invés de aprender com o que aconteceu, não, ele foi mais fundo no erro. Começou a se deitar com prostitutas. E depois, ele se apaixona por uma segunda filisteia, cujo nome nós conhecemos: Dalila. Pastor, segunda primeiro Sansão se casou com outra filisteia, essa já era a segunda filisteia com a qual ele se relacionava. E essa filisteia é que vai determinar o destino de Sansão. Como que isso acontece? Essa é a passagem que nós vamos ler agora. Amém? Estamos contextualizados? Agora venham comigo. Capítulo 16, verso 4. Vamos observar os erros de Sansão. Juízes, capítulo 16, verso 4. Comigo? Todo mundo, em nome de Jesus? Então vamos ler. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soraque, cujo nome era Dalila. Aqui a localização geográfica dá prova de quem ela é. Ela é filisteia. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele, e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Pausa. Meu irmão, minha irmã, olha para mim. Sansão se apaixona por essa filisteia, e os filisteus então vão a ela e dizem: mulher, esse homem aqui, não dá para a gente enfrentar ele. Ele é muito poderoso. Toda vez que a gente vai para a contenda contra ele, ele ganha. Aproveita a intimidade e tenta descobrir qual é a razão da força dele. De onde ele tira essa força toda? E se você descobrir, nós vamos te pagar pesado. Nós vamos te dar muito dinheiro. Dalila aceitou ou não? Vamos lá? 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poder afligir? Dalila aceitou ou não aceitou? Aceitou, Senhor. Meu irmão, a palavra de Deus é clara. Cuidado com os filmes, hein, meu irmão? Eu já falei, né, irmã? Já até preguei que na terça-feira trouxe cenas de 3 filmes e a gente refletiu sobre ela com base na palavra, né, irmã Maria? Você lembra? Cuidado com os filmes, porque os filmes, às vezes, por licença poética, adulteram a palavra. Às vezes os filmes querem colocar a Dalila como uma personagem que ela te fala não era, uma pessoa que era, sabe, dual, conflituosa, amava e não amava. Para com isso, aqui está claro. Dalila estava sendo controlada por Belial. Nunca mostrou nenhum tipo de amor por Sansão. Ela aceitou o socorro. Meu irmão, minha irmã, não há dualidade no mundo. Se você se misturar, vai se dar mal. O mundo é perigoso. Não tem dualidade. Errado é errado, certo é certo. Para o cristão, sim, sim, não, não. Dalila aceitou o socorro. Por quê? Ela está errada. Vamos parar para pensar? Ela está com a gente dela, o povo dela. Sansão é que está errado. Sansão que não devia estar ali. É lógico que ela está fazendo. Não tem nada assim, Dalila é uma traidora. Traidora de quem? Quem é traidor é Sansão. Sansão que não devia estar se lidando com Dalila, se juntando com Dalila. Está procurando. Dalila aceitou. Ela é fiel ao povo dela. E aí ela pergunta para Sansão: e aí, Sansão, qual é a fonte do seu poder? Agora eu vou ler direto e depois a gente faz a reflexão. Amém? Está claro o momento? Então vamos lá, deixa o texto falar por si mesmo. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos,
então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. 8. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos que ainda não estavam secos e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela em uma câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia sua força. Está claro até aqui, meu irmão? Ele contou uma historinha para Dalila, vocês entenderam, né? Ele contou uma historinha, falou: se me amarrar com esse tipo de madeira, eu fico fraco. Aí amarraram ele. E aí ela pregou uma peça, falou: tá vindo o filisteu aí. Pá! Quebrou. E aí ela viu que isso era mentira. Tá claro, meu irmão? Vamos lá. Qual que eu parei? 9, né? 10. É isso mesmo? É 10? Uhum. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declare-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados em uma câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos na minha cabeça com os liços da teia, da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, ainda me não declaraste em que consistia a tua força. Em que consiste a tua força? Pausa, meu irmão, minha irmã, está claro até aqui? Ele enganou ela mais 2 vezes, e agora ela está apelando. Vocês entenderam aqui? Você não me ama, Sansão, você está mentindo para mim. Vocês pegaram a fala, né? O joguinho, você não me ama, né? Para Sansão ficar comovido. Cuidado com a manipulação. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Ou seja, ela insistiu, e ele cedeu. 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se visse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Então ele conta. 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça,
e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha a fonte do poder. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Ponto. Paramos aqui. Meu irmão, minha irmã, entenderam a passagem? Entenderam o que aconteceu com Sansão? Tudo começa com a decisão errada de se juntar com quem não deve. E ao se juntar com quem não deve, Sansão foi cometendo um erro atrás do outro. A Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. A palavra está dizendo para nós o quê? Dalila começa a perguntar para Sansão: Sansão, qual que é a fonte da sua força? Perguntei para ele uma vez. Ele dá uma resposta qualquer. Dalila testa e vê que ele continua forte. Sansão então dá uma segunda resposta frente às investidas de Dalila. E pela segunda vez ele mostra que ele contou uma história da carochinha. E aí uma terceira vez, e ele continua faltando com a verdade. Até que Dalila apela. Dalila começa a usar do emocional contra ele. E ele então se turba, fica triste com aquilo. Provavelmente a palavra deixa claro, ele estava apaixonado, estava apaixonado. E ela falou: você não me ama, me conta. E aí ele vai e conta toda a verdade. Fala: não pode cortar meu cabelo. Lembra? Veja que ele não fala de beber bebida alcoólica, porque provavelmente ele já tinha cometido esse pecado. Meu irmão, você não é obrigado a fazer voto não, né? Mas se fez, cumpre. Amém? Ele só fala do caminho, porque provavelmente aquele outro ele já não tinha cumprido. Então só faltava o cabelo. E aí ela vai e raspa o cabelo, chama alguém e raspa o cabelo dele, corta o cabelo dele. Ao cortar o cabelo, raspar, não, tirou o cabelo dele. Os filisteus vêm contra ele e o prendem. E furam seus olhos. Dalila recebe o dinheiro e vai embora. Meu irmão, minha irmã, além do erro original, que é se juntar com a Dalila, qual foi o primeiro erro que ele cometeu nessa história? Primeiro, atenção, igreja, o Espírito está falando com você. Vamos aprender com o exemplo de Sansão que a gente não deve fazer. Sansão não prestou atenção nos sinais. Quando a gente chega em um determinado ponto da leitura, a gente acha que o Sansão é até um idiota, né? Porque ela faz uma, faz duas, faz três, e Sansão não percebeu que ela tinha um plano, que ela estava agindo sorrateiramente. Por que ela está tão preocupada com o poder dele? E toda vez que ele dizia que era: se fizer isso eu vou ficar fraco, aquilo acontecia. E sempre que ele ficava fraco, o nome dos filisteus era chamado, era convocado, era entoado. Não percebeu? Meu irmão, minha irmã, vigia, seja atento. O diabo é ardiloso, mas ele dá sinais. Você tem que ficar atento para os sinais do diabo. Tem que ficar ligado no sinal do diabo. Quando ele começa a preparar uma armadilha, você tem que se antecipar à armadilha, amém? Fica atento. Sansão estava relaxado. Tanto relaxado estava que ele comete o segundo erro. Debochou do perigo. Não é isso? Ele tinha que ter falado para Dalila: deixa eu te falar uma coisa. Você me ama? Então você não precisa saber qual que é a fonte da minha força. Fica na tua. Isso é coisa minha com Deus. Amém? Meu irmão, minha irmã, ninguém se mete na sua relação com Deus. Amém? Ninguém precisa saber da sua relação com Deus. A relação de Deus é sua com Deus. Por isso que na igreja ninguém julga ninguém.
Ninguém olha para ninguém. Daqui a pouco nós vamos tomar Santa Ceia. Se alguém que não está preparado com o coração para recepcionar o corpo e o sangue de Cristo, meu irmão, ninguém vai te julgar, amém? É você com Deus. Ninguém vai olhar para você. Tá bom? A gente não julga ninguém porque a relação é do sujeito com Deus. Tá claro? Eu tinha que ter falado, Dalila, dá licença, nessa seara você não se mete. Isso é a minha relação com Deus. Ela está antes da minha relação com você. Se você é capaz de aceitar isso, que bom. Se não é capaz, a porta está ali. Está claro, meu irmão? Nenhuma relação pode te tirar da presença de Deus. Nenhuma relação humana pode te prejudicar na sua relação com Deus. Amém? Glória a Deus. Ele era casado, ele não tinha matrimônio, não tinha compromisso, amém? Então ele não precisava continuar com uma pessoa que era invasiva desse jeito. Agora atenção, igreja, parêntese. Eu me casei, não era convertido. Converti, minha esposa não me acompanhou. Você vai dar a porta para ela? Não, você vai lutar pela vida dela. Amém? Aí é outra coisa. Você não vai mostrar a porta para ela, não. Você vai lutar pelo seu casamento. Glória a Deus. Se ele se converteu, ela se converteu, que bom. Senão você vai ser o intercessor dele pro resto da vida. Amém? Porque o homem santifica a esposa e a esposa santifica o marido. Fecha parênteses. Segundo erro de Sansão, debochou do perigo. Eu fico até entendendo, nessa parte eu até entendo Sansão. Ele não era tão poderoso, não era muito forte. Então ele falou, nada pode me atingir. Então ele fazia o quê? Piada com a Dalila, né? Se fizer a trança no cabelo, eu fico fraco. Se me amarrar num pau aí, eu fico fraco. Está debochando do perigo. Meu irmão, minha irmã, não debocha do perigo, tá? Deus te colocou lá em cima, mas o diabo pode te dar uma rasteira. Reforça a primeira dica: vigia. Não acha que seja isso tudo não, tá bom? A palavra de Deus fala: aquele que subiu, que tome cuidado para que não caia. Deus já nos deu a salvação, tem que perseverar nela, amém? Não podemos deixar nada nos tirar. Se é marido, cuida da sua família. Se é esposo, cuida da sua família. Se é filho, cuida dos seus pais, amém? Cuidado porque não te tira o que você já conquistou ou que foi dado. Terceiro problema que a gente percebe nessa história de Sansão. Estão comigo, meus irmãos? Está claro? Em nome de Jesus? Amém. Terceiro problema. Atenção, meu irmão, minha irmã. Ceder. Terceiro problema. Ceder. Ceder frente à insistência. Meu irmão, minha irmã, o diabo é vosso adversário, anda de redor, buscando a quem possa tragar. O que significa essa palavra, meu irmão, minha irmã? Está lá em Pedro. Que o diabo ele fica ao nosso redor entendendo as nossas fragilidades, tentando encontrar uma fresta no muro de proteção, tentando entender qual é o ponto fraco, amém? E se ele acha, ele ataca ali. Vamos lembrar de uma outra passagem, Mateus capítulo 4, Jesus está no deserto, fica 40 dias sem comer. Quando o diabo vem tentá-lo, qual é a primeira coisa que o diabo oferece para Jesus? Pão. É ou não é? Ora, uma pessoa que está 40 dias sem comer, o que mais ele quer no mundo? Comida. E é ali que o diabo aparece, é ali que o diabo bota o dedo dele. Sansão, se você ler com atenção a história dele, depois fica com a história, tá? Lê ela inteira, do capítulo 13 ao 16, tá? A história completa de Sansão, essa história que eu contei, lê você mesmo. Você vai perceber uma coisa: Sansão era uma pessoa que tinha problema emocional. Ele tinha problema emocional. Quando a Dalila fala do amor, isso toca nele. O diabo encontrou a fresta no muro. Não tenha fresta no seu muro, amém? Não deixe a fresta no seu muro. Não cede à tentação, amém? Tudo que quer te possuir, você tem que desconfiar. Atenção, vou repetir. Tudo que quer te possuir, você tem que desconfiar. Tudo me é lícito, mas nada me domina. Amém? Mas eu gosto tanto da Netflix. Meu irmão, já dá uma proposta aí de um voto. Fica um mês sem Netflix.
Isso aí está te cativando. Ah, mas eu gosto tanto da pessoa tal. Meu irmão, dá uma afastada estratégica, reflete sobre essa relação. Amém? Não vai indo sem pensar, não. Vê se essa relação realmente é boa, se essa relação é realmente edificante, que tipo de papo essa pessoa inclui na tua vida, que tipo de WhatsApp que ela compartilha com você, que assunto que ela puxa contigo, amém? Porque casas são destruídas às vezes por más companhias. O homem que arruma um amigo solteiro, que gosta de falar de farra, de banana, vai desvirtuar aquele homem, aquele pai de família reto. Sansão com Dalila. Então, se é uma relação, reflete sobre a relação, sempre dá um passo atrás. Maldito o homem que confia no homem. Passa atrás, reflete. Não, é santo, é uma relação boa. Okay. Mas sempre a gente desconfia das coisas. Amém? Aí eu gosto muito de café. Pensa. Esse café está me dominando? Eu consigo ficar bem-humorado sem café? Eu consigo meu dia, rotina sem café? Sim? Ok. Não? Nada nos domina. Só tem uma coisa que nos domina. O que é? Todo mundo sabe de qual? Deus. O Espírito Santo. Só. Nada mais. Sansão 7. Sansão deixou um buraco na armadura dele, deixou uma fresta, um muro que o protegia. Dali ele entendeu, explorou e ele cedeu. Não deixa buraco, não ceda, porque o diabo ele vai tentar. Amém? Meu irmão, às vezes a pessoa não entende por que na igreja a gente tem que fazer jejum, por que a gente tem, sabe, que se esforçar, por que a gente tem que dizer não para a carne, por que a gente tem que o tempo todo se desafiar a ser diferente. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque a gente tem que mostrar quem manda. Quem manda na vida do crente é Deus. Então tudo que é diferente de Deus nós colocamos em perspectiva. Por quê? Porque uma hora esse problema pode ser a sua ruína. Essa fragilidade pode ser a sua ruína. Então nós temos que ensinar para a carne quem manda. Sansão não se atentou para isso. Primeiro, erro básico, anterior, 0, se misturou com quem não te viu. Um precipício chama outro. Daí, ele não se atentou para os sinais. Apaixonado, não viu o que Dalila estava aprontando. Terceiro, meu irmão, minha irmã, debochado, perigo. Não achar que pode cair, não achar que com ele não achar que é forte o suficiente, que nada vai ameaçar a sua posição. Meu irmão, eu sempre digo isso na igreja, hein? Atenção, quem não é capaz de manter o que tem, não é capaz de conquistar mais nada. Agradece pelo que você tem. Se você pela um pouco, no muito será colocado. Agora, se você debocha no pouco que tem, meu irmão, você não vai conseguir mais nada. Ele debochou do perigo, achou que era autossuficiente. E aí o terceiro, cedeu. Resultado, seus olhos foram furados e ele virou um troféu na mão dos filisteus. Qual que é o final da história que vai ser contada a seguir, depois você lê em casa? Sansão, Deus, na sua infinita misericórdia, atende uma última oração de Sansão, que é quando ele foi ser apresentado para o povo lá para debochar dele e tal, né, para fazer, né, dele um troféu e tal. Ele pediu para Deus força e ele conseguiu derrubar 2 colunas, e aí o templo caiu sobre os filisteus, sobre ele morre e os seus inimigos também. Ele acaba no final que ele cumpre a missão dele, que ele enfraquece os filisteus na opressão maligna, amém? Mas ele não pôde viver a bênção. Por quê? Porque ele resolveu fazer tudo diferente que Deus tinha ordenado. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra continue ecoando no seu coração e que nós aprendamos com ele.